Pesquisas em Enfermagem e Nutrição. Podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Episódio 3. Fortalecimento da segurança alimentar e nutricional em assentamento de reforma agrária no município de Nova Iguaçu. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez com entrevista. Quem faz as perguntas é a bibliotecária Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada desta vez é a Inaina dos Santos de São Sabas. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Inaina e o título da dissertação é Promoção e Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional no Assentamento de Reforma Agrária de Campo Alegre, localizado no município de Nova Iguaçu, em face da pandemia de Covid-19. Essa pesquisa contou com a orientação do professor Rafael Silva Cadena, junto ao Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio. Ela cursou o mestrado profissional e a Inaina obteve o título de mestre em Segurança Alimentar e Nutricional pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Inaina, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Primeiramente, só para uma questão de esclarecimento para a gente, explica para a gente o que é um assentamento de reforma agrária. Um assentamento normalmente é um local de terra que ela está ociosa ou improdutiva, que ou são ocupadas, né, pelos agricultores. No caso de Campo Alegre, à época eles tinham pessoas desempregadas, que também não eram só agricultores, e ela é redistribuída para esse grupo que precisa de terra para produzir e plantar. E aí, quando você traz a questão agrária, a gente está falando de terras, né? Não diferente aí quando a gente fala de agropecuária ou agrícola. O agrário ele tá ligado à questão da terra mesmo. E no caso de Campo Alegre, ele é um assentamento do Estado, né? Do Instituto de Terras e Cartografias do Estado do Rio de Janeiro, que gerencia o assentamento. Seu trabalho traz uma curiosidade para a gente, porque a gente nem imagina que na região da Baixada Fluminense existe esse tipo de espaço, né? Esse tipo de movimento de produção de alimentos dessa maneira, né? Então, do agricultor, pequeno agricultor. É muito interessante esse seu trabalho. Bom, agora, outra pergunta aqui para a gente fala para a gente qual é o tema da sua pesquisa. O tema foi trabalhar as perdas de alimentos com segurança alimentar no assentamento, que a gente, durante a pesquisa, a leitura, a gente observa que existe bastante perda de alimento, né? Porque ou o atravessador não quer comprar, ou ele realmente não teve saída daquele produto, e com a gente beneficiando, a gente aumenta a vida útil do produto e ele tem um tempo, aumenta a vida útil, a gente tem um valor agregado e ele tem um tempo maior para ele poder comercializar. E durante esse período da pandemia, teve muitos casos de perdas de mais de 15 mil pés de alface, de áreas que foi tudo jogado, principalmente o produto perecível, né? Que o produto não saiu do campo e se perdeu na área. Então a gente pensou, e assim, a pandemia ela veio mudando o foco do trabalho, né? Porque a gente tinha um pensamento até a minha defesa de qualificação e quando passou a defesa, a gente conversou, vamos ver se melhora ou não melhora, a estratégia foi outra. Mas desde o início, o pensamento sempre foi trabalhar as perdas no campo. E você continua com eles, né? Continua trabalhando com eles, né? Sim, a gente continua dando assistência. Assim, o que
que da tua pesquisa, dessa tua experiência de pesquisa, o que você acha que é interessante a gente destacar para o público leigo? Para quem não entende muito bem a respeito da segurança sanitária dos alimentos, o que você acha que é bacana destacar nessa tua pesquisa? O que eu acho bacana destacar é que, a princípio, eu ia estar fazendo o trabalho in loco, né, com eles diretamente. E a pandemia não deixou, né, veio o isolamento social, e a ferramenta do WhatsApp ela foi importantíssima para a gente poder capacitar eles, estar com eles perto, saber das dificuldades que eles estavam passando. E aí a ferramenta do WhatsApp ela deixou de ser, para mim, né, de mera conversa para disseminar o conhecimento e a aprendizagem deles. E aí a gente foi trabalhando com vídeos, né, materiais de fácil leitura, e acompanhando eles. A gente passava um vídeo, eles faziam na cozinha de casa, apresentavam para a gente, mandavam fotos. Assim, eu destaco bem a questão do WhatsApp nesse momento. E aí, dentro dos conhecimentos, né, do que a gente trabalhou, apesar deles saberem, quando eles viram que eram de forma mais clara, né, que aquilo existia, eles ficaram muito surpresos. A importância da água, de tomar água de qualidade, a importância de higienizar um alimento, que o produto final deles vai ter um produto seguro para o consumo, tendo um tempo lá de prateleira, que era o que a gente queria e quer, né? Um tempo maior ali. A gente estava conversando um pouco antes e você falou sobre a diferença das cartilhas, porque nessa tua pesquisa, né, a Inaína produziu uma cartilha para esses agricultores e você percebeu uma diferença entre as cartilhas que já existiam e a que vocês desenvolveram nessa pesquisa. Qual que é essa grande diferença, Inaína? As cartilhas normalmente feitas pelos agricultores, elas estão falando da produção no campo, né? Que a gente costuma chamar diante da porteira. É como produzir o pé de alface, se vai ser um alimento agroecológico, quais são as boas práticas agrícolas naquele momento. E quando a gente traz a parte da segurança do alimento, segurança alimentar, a qualidade, elas estão para outro tipo de público, né? O manipulador, o nutricionista. Então, na busca, a gente resolveu juntar as duas coisas para esse grupo, que precisava estar buscando de formas soltas e, às vezes, cansativas para eles. Então, a gente alinhou as legislações, a questão da segurança, com as boas práticas do beneficiamento. Vamos lá. Para além da parte técnica, Inaína, qual que foi a experiência dessa pesquisa que você deseja compartilhar com a gente? A vivência com os agricultores, né, eles foi muito importante, porque é um povo que anseia que sejam reconhecidos, e eles estão ali, são quem abastece a mesa do povo brasileiro, né? 70% do que a gente consome hoje vem da agricultura familiar, mas eles estão sempre, assim, quase que à margem de uma sociedade. Então, foi assim, importantíssimo o empoderamento que eles tiveram, o conhecimento, né? Essa convivência com eles é muito importante. Nessa experiência, esses agricultores, eles, segundo que entendi na sua pesquisa, eles produzem alimentos agroecológicos. Fala para a gente o que são esses alimentos. O alimento agroecológico ele busca otimizar, né, o que ele tem na propriedade com a capacidade produtiva dele. Então, assim, porque, por exemplo, não adianta ele produzir 1.000 toneladas de repolho se ele não tem o que fazer com aquilo posteriormente. E além disso, né, para além disso, o alimento agroecológico ele é um alimento limpo, que ele tem a percepção da natureza. Então ele tá
não tem a utilização dos agrotóxicos, dos fertilizantes. Então, ele está bem com a questão do equilíbrio ecológico. Então, ele está bem, como é que eu vou te dizer? Ligado à conservação, né, dos recursos naturais, que a gente fala muito, né, da questão das escassez de chuva ou as chuvas intensas. Então, a produção agroecológica, ela se preocupa com tudo isso. Como é que foi fazer essa pesquisa durante a pandemia de Covid-19, Naina? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Como eu te falei, eu qualifiquei de 28 de abril, né, de 2020, e ali era uma outra coisa a pesquisa. Era estar em loco, era estar participando, era estar fazendo... A gente ia fazer trabalhar com aipim e outros alimentos, e acabou que a gente tirou o aipim e entrou com outras coisas. E o que a gente vai fazer agora? Aí as leituras foram mais intensas, de buscar a tecnologia da informação, como essa tecnologia da informação chegaria ao campo, como os produtores absorveriam essa tecnologia de informação. Assim, foi difícil, mas foi bem prazerosa. Em alguns momentos a gente queria desistir. Eu queria desistir porque não dava para sair, não dava para encontrar, não dava para tirar aquela dificuldade que muitas das vezes é necessário estar no pessoal. Mas, assim, foi bem bacana. E durante a pesquisa são pouquíssimos os trabalhos que falaram do trabalho remoto com o agricultor familiar. É por inúmeras dificuldades, né? O próprio acesso à internet. Do último censo de 2006 para 2017, se eu não me engano, está no meu trabalho, ela cresceu 1000%, mas ainda não é boa. Ela ainda não é boa o acesso. Muitas das vezes, quando eu estou no campo, eu estou sem sinal, porque a minha operadora lá não pega, mas outras operadoras chegam a pegar. Então, assim, aí às vezes o produtor falava, vou mais para fora da roça para tentar buscar um sinal, para baixar o vídeo. Eles foram bem empenhados com isso, de participar ativamente. E como que você acha que a sua pesquisa pode contribuir para a sociedade, Naina? Eu acho que já está contribuindo, né? Que já parte para o final da pesquisa, que eles já estavam empoderados de manipular o alimento, né? De esterilizar o vidro. Eles se organizaram em grupo, em meio à pandemia, com todos os cuidados possíveis, né? Eles se organizaram em grupo, começaram a fabricar e começaram a vender. E eles tiveram empoderamento, a melhoria da autoestima, né? A geração de renda, que foi o mais importante. E aí, ano passado, o grupo eles estava com 6, hoje já tem 12 pessoas integrando o grupo de produção. Então, assim, a importância de levar o conhecimento e dizer para eles, olha, você pode fazer, você sabe fazer, você tem o produto, vamos só dar uma melhorada, foi importante para eles. Então, acho que esse resgate, né, do produtor e daquilo que ele estava perdendo no campo é interessante para a sociedade, né, principalmente para aquele público ali e para quem agora vai conhecer, né, como você mesma disse, né, não sabia que existia um assentamento. A gente não tem só um assentamento aqui no município, a gente tem mais de um, inclusive a gente tem um assentamento municipal. E, assim, são poucos os pontos de venda para o agricultor familiar. Como eu falei, eles almejam esse reconhecimento. Hoje, Nova Iguaçu ela tem uma feira no centro de Nova Iguaçu que acontece às quartas e sextas-feiras, que é o único ponto de venda para o agricultor familiar. Ele não tem mais nenhum outro ponto de venda no município reconhecido. Então, assim, esse reconhecimento, trazer para a sociedade que eles existem, eles estão produzindo um alimento, vamos chamar de limpo, né? Um alimento mais saudável. A gente tem 863 agricultores familiares do município de Nova Iguaçu. Muito rica essa tua pesquisa, Naina.
tua participação foi muito boa. Gostei muito de saber dessas novidades sobre a Baixada Fluminense e saber que existe esperança para a gente se alimentar melhor, ter comida melhor nas nossas mesas, né? E muito obrigada, Inaína. Consulte a dissertação de Inaína dos Santos de São Sabas. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição deste vídeo.